A ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Sabia que isso tem fundamento bíblico? João, capítulo 8, a partir do verso de número 32, o texto nos informa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós não temos conhecimento, nos tornamos refém das pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso de número 16, acompanhe comigo, por gentileza, a leitura desse texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu quero destacar 3 razões pelas quais você deve estudar a palavra de Deus. A primeira razão, confira comigo aí a parte A, está no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A primeira razão pela qual você deve estudar a palavra de Deus é por conta da sua natureza. Isso mesmo que você ouviu. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Cerca de 40 escritores, cujo o autor é Deus, escreveram as Escrituras Sagradas por volta do ano de 1600 antes de Cristo. Em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Em 3 linguagens, literal, figurado e alegórico. E em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Então, a primeira razão pela qual você deve estudar a palavra de Deus é por causa da sua natureza. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura, não é somente o Novo Testamento, não é somente o Velho Testamento, é os dois. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A segunda razão pela qual você deve estudar a palavra de Deus é por conta da sua utilidade. Olha a parte B aí do verso 16. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela nos ensina o caminho e como chegar no caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como chegar? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela é útil para a repreensão. O Evangelho não é somente triunfalismo, teologia da prosperidade, facilidades. O Evangelho é renúncia, é confronto. O Evangelho é santidade. O Evangelho é repreensão. O Evangelho também é a palavra de Deus. Ela é útil não somente para o ensino, para a repreensão, como também para a correção. Ela nos corrige. Nos corrige quando estamos no caminho errado. Ela nos corrige quando estamos na rota que é contra a vontade de Deus. E também para a educação na justiça. Ela nos instrui, além dela nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir, ela nos instrui na verdade. E a verdade é a pessoa de Cristo. Terceiro e última razão pela qual você deve estudar as Escrituras Sagradas é pela sua finalidade. Confere aí a parte C do verso de número 16 de 2 Timóteo capítulo 3. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela tem como prioridade tornar um homem perfeito e perfeito para toda boa obra. Deus te abençoe poderosamente.